Já estamos de volta com você, nosso Ver Mais ao vivo. E olha, gente, quem não tem preocupação com os filhos, né? Não importa a idade, mas já é de praxe a adolescência ser uma época de muita dor de cabeça para os pais. E aí, quando a rebeldia toma conta, o que fazer? Como impor limites? Como lidar com a liberdade deles? É sobre esse assunto que nós conversamos hoje com o psicólogo Antônio Gomes da Rosa no nosso quadro Comportamento. Mais uma vez, bem-vinda aqui no nosso Ver Mais, quadro que já está fazendo grande sucesso, viu, Antônio? É verdade, a gente tem escutado bastante aí as referências do quadro. Então, começando, como conseguir impor limites para os filhos adolescentes? Porque todo filho adolescente, ou melhor dizendo, a maioria, passa por aquela fase que a gente chama de aborrecência, né? Aquela crise existencial, enfim, rebeldia, né? Eu acho que tu usaste aí um verbo interessante para nós pensarmos, que é impor o limite, né? Muitas vezes ele tem que ser imposto de fato, né? E com muita energia, com muito ênfase, uma vez que alguns pais não conseguem ir construindo e estabelecendo esses conceitos de limites, né? Agora, a adolescência por si é uma fase natural onde essas pessoas se manifestam um pouco mais requerendo para si alguns direitos de autonomia, né, de direitos de escolhas e de atitudes, e confronta muitas vezes com aquilo que é o mais adequado para eles naquela idade. E aí entra a capacidade e a qualidade de comunicação e afetiva dos pais com esses adolescentes. Senão, de fato, vira neste momento um conflito de competição. Mas às vezes até tem essa afetividade dos pais com os filhos, só que acontece, os filhos eles acabam querendo sair, enfim, chega essa idade, eu posso dizer assim, lá pelos 14, 15 anos, que eles têm essa vontade de sair para uma balada, ir para uma festinha, até onde os pais podem liberar e como conseguir o respeito também dos filhos. Então, o respeito ele é construído antes, né? À medida em que esse filho vai saindo da infância para a adolescência, já tem que existir um indicativo de respeito na comunicação e no relacionamento desses pais com esses pré-adolescentes e então adolescentes. Agora, uma questão que tu trazes é verdade. Independentemente da relação afetiva e de quanto essa família é presente junto a esse adolescente, ele por si vai tomar umas atitudes que são dele e muitas vezes são, aos olhos dos pais, erradas, equivocadas ou inadequadas, né? Então, vamos trabalhar com uma realidade, assim, com o princípio de que isso é natural acontecer na adolescência. Então, a partir dos primeiros atos que esse adolescente comete e que são inadequados, é importante que os pais estejam presentes para acompanhá-lo. Porque aquele ato, 1 ato, 2 atos, 3 atos, não quer dizer que esse adolescente está infringindo aquela cultura daquela família, da sociedade, daquele grupo social que ele vive. Pode ser apenas um sinal de querer manifestar-se, de querer tomar um pouco o pulso dele mesmo. Tá? Agora, a partir do momento em que esses atos geram conflitos e esse conflito vai ficando muito alterado na comunicação dessa família, tá aí uma indicação de que esses pais não estão conseguindo acompanhar o filho. Né? E daí como conseguir, né, Antônio? Exatamente. Muitas vezes tem que ir para terapia mesmo, né? Porque é uma questão de rever conceitos, rever crenças, enfim, as qualidades que existem ou não, as características dessa relação familiar. Mas, na maioria das vezes, é importante que os pais, como autoridade desses filhos, se coloquem como tal. Né? Os pais precisam se colocar como autoridade do filho, eles são autoridade do filho, eles são superiores a este filho, até que este filho então fique legalmente e psicologicamente maduro também, para dar conta da vida dele. Mas aí essa autoridade é meio difícil, né? Porque o que acontece? Os adolescentes, daí eles acham que eles são sempre os donos da razão, estão cobertos de razões, né? Todo mundo passou por essa fase e sabe que isso acontece. Não dá para confrontar no mesmo nível deles, Exato, né? é isso que eu pergunto. Cada pai, cada mãe conhece seu filho e por conhecê-lo,
deve saber também construir estratégias de comunicação para acessar esse filho, para fazer trocas. Muitas vezes, por isso que eu disse, não dá para impor, né? Tem filhos que têm tantas informações e sabe tão bem como funciona a dinâmica da família, uma família muitas vezes que não está muito preparada para a autoridade, então eles precisam trabalhar melhor de como acessar esse filho. Porque nós humanos, nas comunicações, nos nossos relacionamentos, o que acontece? Nós somos acessados por alguém. Alguém consegue vir a nós e pegar em nós alguma coisa que nós gostamos e vimos naquela outra pessoa. Então os pais também têm que trabalhar dessa mesma maneira. Vamos pensar no computador, a gente não acessa um site, a gente vai lá dentro desse site e pega o conteúdo daquele site. Então nós temos que acessar esse filho, ver como acessar o filho. Não dá para tu acessar alguns sites com uma máquina que não tenha muita potência, né? Porque é muito pesada, aquela história toda. Então o teu filho tu conhece, tu precisas acessá-lo, porque se tu não acessar o teu filho, outras pessoas ou outras situações aí fora vão acessá-lo. E aí que é que corre o perigo, né? Mas aí vale, digamos, um castigo? O castigo, falando desse termo castigo, nós não vamos ter tempo para secá-lo, né, discerni-lo, mas assim, vale, o tipo de punição vale enquanto tu tens o controle e o domínio desta relação, né? E também o castigo tem muito a ver com como veio a infância dessa criança, porque se uma criança veio totalmente abandonada de limites e sempre ganhando tudo desde a infância, o que acontece agora que tem 15, 16 anos, querem mudar um sistema que não estava construído. Né? Então, é importante sim cuidar desses filhos, estar presente, acompanhá-los, segui-los mesmo de longe, de maneira que eles não sejam prejudicados, não sofram danos, pior. Porque o acompanhar dos pais tem um objetivo: proteger, preservar a integridade física, psicológica dos seus filhos. Né? Aí assim, Antônio, vários pais acontece isso, deixam os filhos, beleza, começou as festinhas, né? Deixei meu filho ir pra festinha. Aí impõe, eu quero que tal horário você chegue em casa, eu vou te buscar tal horário. Isso tá certo, colocar horário limite? Ou então também quando deixar começar a sair, como é que vai funcionar isso? Qual seria a dica que você passaria para isso? Bom, essa demarcação, ela é necessária. O adolescente, ele precisa de referências. E se tu vais levá-lo a uma festa, leve-o e busque-o. Não é só levá-lo, porque é mais fácil levar porque é início da noite. Mas é justamente depois do momento, depois de 50% do tempo que está nessa festa, é que tudo começa a ter mais risco. Né? E nós temos que trabalhar com essa hipótese de risco, porque está acontecendo coisas horríveis dentro de casa, no lado do vizinho, com amigos, né? Certo. Quer dizer, nós temos que trabalhar com essas hipóteses, né? Então, é sim necessário que marque horários, que marque companhias. Isso é legal, e que tenha conhecimento, inclusive, dessas companhias. Com quem está andando. Assim, a gente está com um probleminha de passar os telefones para cá, mas teve... Agora o Cristiano ligou, ele, não sei, acho que ele tem um filho... Cristiane, ela ligou falando que tem um filho de 12 anos e como lidar com essa situação de que ele não aceita receber um não. Se o filho não aceita receber o não, é porque anteriormente esse não foi colocado para ele, né? Porque se ele não está aceitando agora aos 12 anos, ele até pôde fazer de conta que aceitava antes, mas porque ele não tinha ainda forças para se manifestar. Agora aos 12, ele conheceu os pais, ele sabe como não dizer não aos pais, porque está vencendo. Né? Um filho de 12 anos, ele não pode desrespeitar um não de pai nenhum, sendo que esse não seja fundamentado e tenha o propósito de proteger esse filho, né? Ora, se eu desejo vida ao meu filho, eu farei de tudo e eu mandarei nele, porque eu sou superior ao meu filho e eu não permitirei que nada seja superior ao meu filho, desde que eu o ame e tenha claro o desejo de vida que eu tenho por ele, porque se eu tenho esse desejo de vida por ele, ele próprio sente isso de mim, tanto que um tapa na bunda, se eu vir a dar, vai ter uma conotação de proteção e não de espancamento. Porque ele vai sentir esse afeto. Porque ele vai sentir o quanto eu fiquei irritado, porque ele foi ameaçado, entende? E ele vai sentir a minha parceria, né, nesse caso. Ok, então. O filho, ele é como um lápis, eu diria assim, né? Um lápis precisa escrever bem, mas também para escrever bem ele precisa ser bem afinado e bem cuidado em alguma mão.
né? Então essa mão tem que existir para que um filho possa ser esse lápis e tem que também ser afinado. Tá aí, ótima metáfora aí para finalizar então o nosso quadro.